um impasse entre o STF, o Congresso Nacional, está um puxa-estica, quem tem razão, quem não tem. O debate está na rua, está na boca do povo. Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Otávio, boa tarde a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. É verdade, Otávio, ontem o Senado, por maioria de votação, aprovou o projeto do conhecido, como Marco Temporal dos Territórios Indígenas, uma matéria que a gente já veio tratando aqui nas últimas semanas. Inclusive, ouvimos o deputado federal Júlio César no início da semana falando a respeito, mas que se tornou polêmico porque é mais um capítulo desta queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Como a gente já destacou, o STF, há uma semana atrás, decidiu pela inconstitucionalidade da tese. E a gente preparou um material, Otávio, para explicar para o amigo de casa o que muda, o que mudaria com a aprovação desse projeto, que ainda não foi sancionado pelo presidente Lula. Existe o indicativo de veto, mas também existe o indicativo de derrubada do veto do Senado. Vamos ver aí na prática o que muda, Otávio. O marco temporal indígena, ele permite que somente novos territórios indígenas sejam demarcados nos espaços que já estavam ocupados pelos povos indígenas no período anterior à Constituição de 88. Ou seja, o território que antes, até então, ele não era ocupado pelo território indígena, pelos povos indígenas, ele não pode ser requisitado como território indígena. O segundo ponto, o projeto ele prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação com a contratação de não indígenas. Por que essa medida ela afeta diretamente e tem um impacto grande? Porque ela, na prática, permitiria a entrada de outras pessoas dentro dos territórios indígenas, algo que hoje é vedado a profissionais de saúde, profissionais de políticas assistenciais dos indígenas, da FUNAI e de outros órgãos. E as críticas dos parlamentares a este ponto em específico é porque beneficiaria ou propiciaria o garimpo ilegal em terras indígenas e a grilagem, já que não se teria mais controle ao certo de quem teria acesso a esses territórios indígenas. Então, este ponto em especial é criticado por quem é contra esse marco temporal, porque daria margem para que outras pessoas adentrassem essas reservas indígenas e lá fizessem a caça ilegal, o garimpo e também a grilagem. E, por fim, a celebração desses contratos seria dependente de uma aprovação da própria comunidade indígena. Esses três pontos principais, esse projeto que foi aprovado ontem no Senado, altera, o que mudaria na prática profundamente a forma como nós observamos as reservas indígenas hoje, os territórios indígenas hoje. E nós preparamos o mapa da votação. Curiosamente, o único piauiense que votou a favor da matéria foi o senador Ciro Nogueira, do Progressistas. A medida ela teve um forte caráter de embate entre governo e oposição. Os dois senadores da base governista do presidente Lula no Piauí, Marcelo Castro e a senadora Jussara Lima, que é suplente de Júlio César, votaram contra a matéria. O fato interessante aí, Otávio, é que tanto Marcelo Castro quanto Jussara Lima possuem raízes muito fortes no movimento ruralista. Marcelo Castro trabalha com a pecuária, trabalha com a agricultura. O filho, que é superintendente da Codevasf, Marcelo Castro Filho, é um empresário de sucesso no ramo da fruticultura, ou seja, são dois membros da nossa bancada federal que possuem ligação muito estreita, muito próxima com a bancada ruralista. Júlio César, para se ter ideia, é presidente da Federação da Agricultura aqui no estado do Piauí, o que dá a ele muita articulação nessa área, e é muito próximo, por exemplo, de Tereza Cristina, que foi uma das principais articuladoras, a ex-ministra da Agricultura, foi uma das principais articuladoras desse projeto. Então, nós vimos aí o que muda na prática. A argumentação dos deputados para votarem esse projeto, e também, principalmente do senador Ciro Nogueira, é que a tese
derrubada no STF, ou seja, dando a entender que qualquer território em solo brasileiro poderia ser reivindicado pelos indígenas como reserva, traria uma insegurança muito grande para uma insegurança jurídica, mesmo para a demarcação de territórios indígenas. Então, uma pauta que mexe profundamente nessa política indigenista, né, nessa política de proteção aos indígenas, e que a gente vê que Marcelo Castro e Jussara foram mais fiéis à indicação do governo do que às suas bases ruralistas. E só mais um ponto interessante, Otávio. Eu conversei hoje pela manhã com o doutor Alexandre Nogueira, que é advogado eleitoral, especialista, tem atuação junto ao STF, e ele foi um enfático para mim, e inclusive é destaque no Portal Dia. Essa matéria certamente vai ser analisada pelo STF novamente. O projeto que foi aprovado no Senado, como manda o rito até natural, né, das matérias que são apontadas como inconstitucionais, deve novamente ser avaliada no STF, e o STF, ao que tudo indica, manterá o entendimento de que é inconstitucional esta tese de demarcação dos territórios indígenas. Como manda o trâmite legal, ela irá para a sanção do presidente Lula, existe um forte indicativo dele que vai vetar essa lei, e aí ela volta para o Senado derruba ou não o veto do presidente. Mas é mais uma matéria, Otávio, que estremece essa relação entre Congresso e STF. Polêmica, Tássio, e que ainda vai durar algum tempo, porque já se cogita no Palácio do Planalto um veto do presidente Lula, um possível veto a essa matéria. Quais são essas possibilidades, Tássio? Como a gente explicou, o caminho natural é o presidente Lula vetar, né, após a aprovação do Senado, essa matéria voltar e os senadores podem ou não derrubar o veto, e aí eles podem sancionar, e qualquer um cidadão, qualquer um parlamentar pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra a famosa ADIM, né, contra esse projeto, e o STF, pelo entendimento, vai derrubar o projeto, o que mostra esse estremecimento, esse clima ruim que existe hoje entre as duas casas. E ontem também, Otávio, eu li agora há pouco, o STF publicou uma súmula com repercussão geral sobre essa situação do marco temporal dos territórios indígenas. Segundo o órgão, centenas de ações que tramitam em várias esferas judiciais do Brasil serão atingidas por essa decisão de julgar a inconstitucionalidade. Curiosamente, ontem também, Otávio, a ministra Rosa Weber já começou, de certa forma, a se despedir do STF. Ela deixa a presidência, assume hoje o ministro Barroso a presidência do STF, e a ministra também tocou em um outro ponto polêmico, a gente destacou aqui também ao longo da semana, com a fala do vereador Ismael, que é a questão do aborto. Mais uma pauta polêmica, que teremos esse embate entre Congresso e STF, principalmente a bancada mais conservadora, mais de direita, que é uma bandeira muito forte defendida. Como destacávamos, a ministra Rosa Weber, em seu voto, decidiu pela descriminalização do aborto até a 12ª semana do feto, um entendimento muito polêmico, em que ela coloca o direito à saúde da mãe e uma série de outros pontos que são questionados principalmente uma bancada mais conservadora, que aponta que o direito à vida ele precisa ser respeitado, independente da vida ser extrauterina ou intrauterina, e é um entendimento muito complexo que, como trouxemos aqui Ismael Silva, ele falando que cabe ao Congresso decidir. E o Congresso nunca legislou a respeito, não tomou uma decisão a respeito. Existe, por exemplo, o Estatuto do Nascituro, que tramita no Congresso, mas nunca foi votado. Os deputados, de certa forma, com receio de perder voto ao entrar em uma pauta tão polêmica, e por isso, caso o STF conclua esse julgamento, o julgamento foi suspenso após o voto da ministra Rosa Weber e pode ser retomado. Caso o STF tome uma decisão nesse sentido, é mais uma pauta polêmica entre o Supremo, o Congresso. Curiosamente, em sua fala, o vereador Ismael criticou a ausência de posicionamentos das bancadas. E ontem também se pronunciou o deputado federal Átila Lira, deputado piauiense, contra a descriminalização do aborto também. É o primeiro
que vem a público e se pronuncia sobre a matéria. Mas é uma corda, Otávio, que vai se esticando entre STF e Congresso, que uma hora pode arrebentar. O STF é apontado como o guardião da Constituição, tem esticado essa corda. Alguns especialistas apontam a interferência de autonomia com a legislação, né, com a forma de legislar do Congresso, mas uma corda que está se esticando, que pode arrebentar a qualquer hora, viu, Otávio? Agora, eu lhe pergunto, o governo Lula tem se mantido, ou pelo menos tentado, ficar um pouco afastado dessas pautas polêmicas, deixar mesmo o assunto ser tratado entre STF e o Congresso Nacional. Mas quais são as consequências que, mesmo olhando à distância, o governo Lula pode ter com essas pautas polêmicas? A de ontem, Otávio, é uma consequência prática. Lula sofreu uma derrota representativa no Senado, já que, por mais que não tenha entrado de fato na discussão, mas os deputados da base do governo, vários, né, a base do governo indiretamente também, recomendou o voto contrário ao marco temporal. A derrota foi de 43 a 21. Ou seja, uma derrota expressiva que o governo sofreu no Senado. E essas pautas identitárias, pautas ideológicas, algumas são muito caras ao governo Lula, como, por exemplo, essa questão do marco temporal. Ele chegou a criar, existe o Ministério dos Povos Originários hoje. Ou seja, é um desgaste, Otávio, que eu vejo que a base do presidente não quer ter nesse momento, porque ele quer tocar uma pauta mais ligada à economia, uma pauta mais progressiva economicamente. As reformas, né? O arcabouço foi aprovado, a reforma também começa a caminhar, então ele quer se preocupar mais com essa pauta econômica. Mas essa pauta identitária, uma pauta mais ideológica, sempre bate à porta do presidente, que não pode virar as costas para bandeiras de campanha importantes, como, por exemplo, essa questão dos indígenas, né? Já a questão do aborto, me parece que existe, de certa forma, uma espécie de consenso tácito ali, que isso não deve ser tocado nesse momento no Congresso. Mas quanto ao marco temporal, ficou bem claro que o presidente sofreu, sim, uma derrota forte. A bancada ruralista, aqueles ligados ao agronegócio, mostraram a voz, né, mostraram a sua capacidade de articulação, e o presidente, quando quiser legislar, né, quando quiser apresentar algum projeto para uma legislação nesse sentido, vai ter que tomar um cuidado ou ter um diálogo muito mais próximo, Otávio, porque a derrota ficou bem evidente.